Eles estão trazendo maldição sobre si. O que significa a gente ter um cano fechado, então? Que a gente não pode acrescentar, que a gente não pode tirar coisas dele. Mas a gente vai falar um pouco que, em algum momento, livros foram, de fato, considerados, certo? Essa palavra é importante. Eles não foram escolhidos, eles não foram... Alguém não chegou lá e ó, isso aqui é legal, eles foram entendidos e considerados, que é a palavra que eu usei, né? Vou fazer um paralelo aqui, para a gente pensar em quem estabeleceu essas regras. Foi lá o Concílio de Nicéia, 342 depois de Cristo? Não pode, né? Mas é só um pequeno argumento em relação a isso. Existem muitas pessoas que vão dizer que a Igreja Católica deu a Bíblia para a gente, isso não é verdade. Primeiramente porque o Concílio de Nicéia aconteceu nesse ano, 400 anos depois de Cristo, basicamente. E os cristãos não tinham a palavra de Deus antes. A gente estava lá cultuando na igreja primitiva, sem saber sobre o que a gente estava falando. A gente não tinha uma base para falar sobre as coisas. Não, claro que não. A gente tinha que ter alguma coisa que corroborasse a fé das pessoas. Eles mesmos lá já sabiam que Jesus Cristo era Deus, sabiam sobre a salvação, sabiam sobre a segunda vida. Como que eles podem ter certeza de todas essas coisas se já não tinha escritura, se já não tinha palavra de Deus que dissesse isso para eles? É impossível. Então a gente não pode chegar e dizer que o cânon ele foi estabelecido lá em 400 depois de Cristo, se os nossos irmãos já estavam usando a palavra de Deus antes, beleza? Eu gosto de fazer o paralelo entre cânon e a matemática, para a gente entender a diferença entre escolhido e considerado. Essa é uma pergunta que vocês podem ouvir aí nas aulas de filosofia da ciência, que é a seguinte: matemática, ela é construída, ela é determinada ou ela é descoberta? E aí, enfim, os irmãos podem pensar um pouco nisso aí. A resposta normalmente que a gente fala é que matemática é uma coisa descoberta. A gente não determina que 1 mais 1 é 2. A gente determina os símbolos que a gente vai usar para representar isso. Mas a verdade é que 1 mais 1 é 2, ela é autoevidente, ela é axiomática, a gente fala. A matemática ela é descoberta, a gente só arruma um jeito de representar. E a partir daí a gente vai conseguindo fazer coisas mais difíceis, equações, integrais e todas as coisas que os irmãos devem conhecer. Mas, da mesma forma, o cânon, ele não é escolhido, ele é descoberto, ele é considerado. As verdades da palavra de Deus são verdades autoevidentes. Aquilo que eu tenho que não entra a palavra de Deus, aquilo que contradiz, que uma escritura que diga algo que não está de acordo com a palavra de Deus, que diga que eu preciso de mais do que Jesus Cristo para ser salvo, não pode ser considerado a palavra de Deus, já que a gente sabe que a revelação, a verdade, o que a palavra de Deus diz para a gente, ela é 1 mais 1 é igual a 2, não é 1 mais 1 é igual a 3, não é qualquer outra variação disso. Então, quando eu gosto de colocar dessa maneira, talvez os irmãos que não gostem muito de matemática podem arrumar uma forma melhor de dizer isso. Vamos falar um pouquinho sobre a formação dos livros. Cânon do Antigo Testamento. A gente tem um escritor, uma fonte antiga, que é bastante citada aí na academia, que é o Flávio José, e ele tem um livro, especificamente esse Contra Appium, em que ele deixa claro qual é o cânon do judaísmo. E a gente vai entender que o cânon do judaísmo ele é muito importante para estabelecer o nosso cânon, já que o cânon do judaísmo é basicamente a palavra de Deus para os judeus, explicando o plano dele sobre o que viria depois. Infelizmente eles não aceitaram o que viria depois, mas a gente não precisa deixar de considerar aquilo que era a palavra de Deus para eles. Flávio José diz que os judeus eles têm 22 livros no seu cânon, 13 dos profetas, 5 de Moisés e 4 outros que ele coloca. Opa, mas espera aí, 22? Como assim? Você está falando de 39, né? 39 livros derivam do fato que os 12 profetas menores cabiam no rolo só. Então, portanto, eles eram um único livro para eles. Eles não tinham códice como a gente tem hoje, né? Nossa Bíblia, nosso formato de livro hoje é chamado de códice, que é diferente do que eles tinham naquela época. Eles escreviam as coisas no rolo, escreviam no coro dos animais, que era o que dura, que é o que a gente tem hoje, né? Beleza, 12 profetas menores, era um livro só.
1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, um único rolo, capítulo lá dentro. José, ele diz que os livros contam desde a morte de Moisés até o reinado de Artaxerxes. Isso aí casa muito bem, porque a gente tem que tentar ter os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Então, depois que ele morreu, antes, na verdade, de ter morrido, a gente não tem nenhum escrito que está na nossa Bíblia, certo? E a gente tem a questão do reinado de Artaxerxes, que vai vir também em relação àqueles 7 livros lá que são os deuterocanônicos, que eles já são de alguns de período mais antigo, período mais posterior ao reinado de Artaxerxes. Só para a gente estabelecer aqui a linha do tempo, a gente tem desde a criação, basicamente, e aqui o reinado de Artaxerxes seria ali próximo mais do exílio, quando o povo foi para a Babilônia. Os irmãos devem estar cientes dessa história. Por isso eu coloquei os que vieram depois, antes não enquadram no mesmo patamar. Nenhum judeu considerava os escritos apócrifos deuterocanônicos como escritura sagrada nos tempos de Jesus. Okay? Isso aqui é muito importante, porque a gente está colocando aqui que os livros que os judeus consideravam a palavra de Deus são os mesmos livros que nós consideramos a palavra de Deus no Antigo Testamento hoje. Nenhum desses livros inclui os 7 deuterocanônicos. Vou tentar lembrar aqui, né? A gente está falando de Judite, Eclesiásticos, Sabedoria de Salomão, Tobias, 1ª e 2ª Macabeus, Baruque. No contexto da igreja primitiva, quando a gente falava de busca de canonicidade, a gente estava buscando alguns critérios. Quando o livro foi escrito, vai falar lá, morte de Moisés e reinado de Artaxerxes. O livro estava presente no cânon hebraico, saiu meio em inglês aqui. Esses 39 livros que a gente tem estavam presentes no cânon hebraico estão, beleza. O livro era lido e aceito pela comunidade cristã do período. Beleza, todo mundo estava lendo esse livro, estava sendo aceito pela comunidade cristã no geral. Então, esse livro, ele é considerado canônico. 1 mais 1 é igual a 2, aí para a gente falar da mesma metáfora lá. Hoje em dia, vocês podem encontrar essa chamada Bíblia hebraica, né, o Tanakh. E estava até mostrando um vídeo para meus pais esses dias, que foi muito curioso. O cristão, ele chegava com alguns judeus ortodoxos e ele mostrava uma passagem de Isaías 53, falando sobre o servo sofredor. E depois que os judeus leem essa passagem, ele pergunta assim, de onde você acha que é essa escritura? Do Novo Testamento ou é da Tanakh, ou é da Bíblia hebraica? Todos eles, sem diferença, colocam Novo Testamento. Isso aqui é Novo Testamento. Eu falo, por que você acha que isso é Novo Testamento? Não, isso aqui é a forma que ele escreve, claramente está querendo apontar para Jesus Cristo. Isso aqui, o cara está querendo falar de Jesus aqui. Poxa, você sabe de onde essa passagem? Tem um que ele chega e diz assim, eu conheço a Tanakh, isso aqui não é da Tanakh. Pois é, isso aqui é Isaías 53, o profeta Isaías, está lá na Tanakh. Enfim, né? Só uma curiosidade interessante, né? O próprio judeu entender que Isaías estava falando de Jesus Cristo hoje. Imagina que se ele estivesse vivendo nos tempos de Jesus, ele teria passado um tempo complicado. E agora, para a gente finalizar, falar aqui do cânon do Novo Testamento. E aí lá em Tiago a gente